O Brasil, a maior nação da América do Sul, é um país de rica história que abrange desde suas origens indígenas, até sua transformação em uma nação multicultural e diversificada. Esta jornada histórica pelo Brasil nos levará através de períodos significativos, que moldaram sua identidade ao longo dos séculos. As origens indígenas do Brasil remontam a milênios antes da chegada dos europeus em 1500. Este vasto território abrigava uma miríade de grupos étnicos distintos, cada um com sua língua, cultura, tradições e modos de subsistência únicos. A compreensão das origens indígenas do Brasil é essencial para reconhecer a diversidade cultural e histórica, que moldou a nação brasileira. Antes da colonização europeia, as terras que hoje compõem o Brasil eram habitadas por uma população indígena estimada em milhões de pessoas. Os povos indígenas do Brasil eram notavelmente diversos, com centenas de grupos étnicos distintos. Alguns dos grupos mais conhecidos incluíam os Tupinambá, Guarani, Tupiniquim, Pataxó, Xavante, Yanomami, Kainga, entre muitos outros. Cada grupo tinha sua própria língua, crenças religiosas, práticas culturais e modos de organização social. Os povos indígenas do Brasil viviam de maneira harmoniosa com o ambiente, dependendo da caça, pesca, coleta e agricultura de subsistência. Suas práticas agrícolas incluíam o cultivo de milho, mandioca, batata doce, feijão, entre outros. A caça e a pesca desempenhavam papéis cruciais em sua dieta, e muitas vezes usavam técnicas sustentáveis, como a rotação de culturas e o uso de queimadas controladas. Cada grupo indígena tinha suas próprias estruturas sociais e culturais. As aldeias eram geralmente lideradas por chefes ou anciãos, e a organização social variava de grupo para grupo. A religião desempenhava um papel vital na vida indígena, com crenças em divindades ligadas à natureza, e rituais associados à agricultura, caça e pesca. Apesar dos séculos de mudança e adversidade, os povos indígenas do Brasil persistiram, e continuam a contribuir significativamente para a cultura e sociedade brasileiras. Sua herança pode ser vista em muitos aspectos da vida moderna, desde a culinária até a medicina tradicional. Além disso, esforços de preservação e reconhecimento de seus direitos têm ganhado destaque nos últimos anos. No final do século XV, Portugal estava imerso na chamada Era dos Descobrimentos, uma época de exploração marítima e expansão territorial. O desejo de encontrar novas rotas comerciais para o Oriente, e expandir o domínio português, motivou a busca por terras desconhecidas. Os avanços na navegação, como a adoção da caravela e a utilização da bússola, capacitaram as grandes explorações marítimas. A expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, composta por 13 embarcações e cerca de 1.500 homens, partiu de Lisboa em março de 1500. Originalmente destinada à Índia, a frota desviou-se para o oeste, e em abril, avistou terras que Cabral denominou de Ilha de Vera Cruz. Essas terras eram parte do que hoje conhecemos como Brasil. O exato motivo desse desvio ainda é objeto de debate entre historiadores, mas fatores como correntes marítimas e erros de navegação podem ter desempenhado um papel crucial. A esquadra de Cabral era composta de 13 embarcações, sendo 10 naus e 3 caravelas. Sendo elas, a nau Capitânia Dom Manuel, ou São Gabriel para alguns historiadores, comandada por Pedro Álvares Cabral. A nau Sota Capitânia El Rei, comandada por Sancho Tovar. A nau Espera, ou Espéria, ou Papa Nicolau V, para alguns historiadores, comandada por Nicolau Coelho. A nau Cântico, ou Del Rei para alguns historiadores, comandada por Diogo Dias. A nau Vitória, ou Ventura para alguns historiadores, comandada por Vasco de Andrade. A nau Flor de Lamar, ou Eu Sol para alguns historiadores, comandada por Simão de Pina. A nau Santa Cruz, ou Tejo para alguns historiadores, comandada por Aires da Silva. A nau Espírito Santo, comandada por Simão Miranda.
A Nau Mercante São Vicente, comandada por Luiz Pires. A Nau de Mantimentos Esperança, comandada por Gaspar Lemos. A Caravela Santo Antônio, ou Redonda para alguns historiadores, comandada por Bartolomeu Dias. A Caravela São Pedro, comandada por Pero de Ataíde. E a Caravela Nossa Senhora Anunciada, comandada por Nuno Leitão. A chegada ao Brasil marcou o início do período colonial brasileiro. Cabral e sua tripulação tiveram contato com povos indígenas, como os tupiniquins, e realizaram cerimônias de posse em nome de Portugal. No entanto, a posse efetiva dessas terras só ocorreria mais tarde, com a chegada de colonizadores e a implementação do sistema de capitanias hereditárias. É importante destacar que a expedição de Cabral não foi um evento isolado, mas parte de um esforço contínuo de Portugal para estender sua influência pelo mundo. As riquezas naturais, como o pau-brasil encontrado na Nova Terra, rapidamente chamaram a atenção e levaram ao estabelecimento de rotas comerciais que conectaram o Brasil à Europa. Embora a expedição de Cabral tenha sido o primeiro contato registrado entre os europeus e o Brasil, é fundamental reconhecer que o território já era habitado por diversas culturas indígenas, cada uma com sua própria história e tradições. O encontro de dois mundos trouxe consigo uma interação complexa de culturas, e teve profundas ramificações para o futuro do Brasil e do mundo. O primeiro contato entre os exploradores portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral e os povos indígenas do Brasil marcou um ponto de viragem fundamental na história do país. Em abril de 1500, quando os portugueses aportaram no que hoje conhecemos como Porto Seguro, na Bahia, eles encontraram povos indígenas que já habitavam essa terra há milhares de anos. Esses povos indígenas, pertencentes a diversas tribos e grupos étnicos, viviam de forma seminômade, dependendo da caça, pesca e agricultura de subsistência. O encontro com os europeus trouxe mudanças dramáticas para suas vidas. Os portugueses, inicialmente, mantiveram relações amigáveis com os nativos, trocando presentes e estabelecendo algum comércio. No entanto, essa convivência logo se deteriorou devido a divergências culturais, falta de compreensão mútua e conflitos de interesses. Um dos aspectos mais significativos desse encontro foi a descoberta do pau-brasil, uma árvore nativa de madeira avermelhada, que era altamente valorizada na Europa por sua qualidade na produção de tinturas vermelhas. Os portugueses rapidamente perceberam o valor econômico dessa madeira, e começaram a explorá-la em grande escala, o que levou ao início do chamado Ciclo do Pau-Brasil. O Ciclo do Pau-Brasil representou a primeira exploração comercial significativa do Brasil pelos europeus. Os portugueses estabeleceram feitorias ao longo da costa brasileira, para extrair e processar o pau-brasil. No entanto, essa exploração intensiva trouxe consequências devastadoras para a floresta tropical, e levou ao declínio da árvore, que quase foi extinta em algumas regiões. À medida que o pau-brasil se tornava escasso, os portugueses começaram a buscar outras oportunidades econômicas no Brasil. Isso levou ao início do ciclo do açúcar, que se tornaria uma das indústrias mais lucrativas e influentes da história brasileira. A produção de açúcar exigia uma quantidade significativa de mão de obra, e os colonos portugueses começaram a trazer escravos africanos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. O ciclo do açúcar transformou a paisagem do Nordeste brasileiro, com a construção de engenhos e a expansão das plantações de cana. O Brasil se tornou o maior produtor de açúcar do mundo, e essa indústria desempenhou um papel fundamental na formação da sociedade colonial brasileira, na economia e na demografia do país. No entanto, o ciclo do açúcar também teve consequências negativas, incluindo a exploração brutal dos escravos africanos, condições de trabalho precárias, e a destruição ambiental de vastas áreas de Mata Atlântica para dar lugar às plantações de cana. A colonização do Brasil pelos portugueses foi um empreendimento complexo que envolveu a fundação de colônias, a exploração de recursos naturais, e o estabelecimento de instituições que moldaram a sociedade colonial.
A expansão territorial e os conflitos com outras potências europeias e com os povos indígenas também desempenharam papéis cruciais nesse processo. Inicialmente, os colonos estabeleceram feitorias costeiras para a exploração do pau-brasil, mas logo se espalharam pelo interior em busca de riquezas. A coroa portuguesa dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, concedendo vastas áreas de terra a donatários que se comprometiam a desenvolvê-las. As instituições desempenharam um papel fundamental na administração colonial. A coroa estabeleceu o sistema de governadores gerais para supervisionar as capitanias e garantir o domínio português sobre a colônia. Além disso, a Igreja Católica desempenhou um papel importante na colonização, convertendo os povos indígenas ao cristianismo e estabelecendo missões. A expansão territorial do Brasil ocorreu principalmente através de expedições conhecidas como bandeiras, que eram empreendimentos privados destinados a explorar e colonizar o interior do país. Essas bandeiras estenderam as fronteiras do Brasil além das capitanias originais, contribuindo para a formação de novas regiões. No entanto, a expansão territorial também levou a conflitos com outros poderes europeus, como os franceses e os holandeses, que buscaram estabelecer suas próprias colônias no Brasil. Um dos conflitos mais significativos foi a invasão holandesa no Nordeste brasileiro, que resultou em décadas de lutas pela supremacia na região. Além dos conflitos com europeus, os colonos enfrentaram resistência por parte dos povos indígenas, que muitas vezes resistiam à colonização e à perda de suas terras. Os conflitos entre colonos e indígenas, bem como a escravidão dos povos indígenas, eram aspectos intrínsecos à colonização. A colonização do Brasil pelos portugueses envolveu a fundação de instituições, a expansão territorial através de bandeiras, e conflitos com outras potências europeias e povos indígenas. Esse período histórico deixou um legado duradouro na sociedade e na cultura brasileira. O ciclo do ouro foi um período crucial na história colonial do Brasil, que teve um impacto profundo na economia, na sociedade e na política. Este ciclo, também conhecido como ciclo do ouro e do diamante, ocorreu principalmente no século XVIII nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A descoberta de grandes depósitos de ouro e diamantes nessas regiões atraiu um grande número de pessoas em busca de riqueza, incluindo bandeirantes, exploradores e aventureiros. Essa corrida do ouro levou a um rápido crescimento populacional e urbano em cidades como Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, Mariana e Diamantina. A exploração do ouro desencadeou uma intensa atividade econômica, com a criação de minas, a construção de estradas e a abertura de rotas comerciais. A extração de ouro e diamantes também gerou uma imensa riqueza para a coroa portuguesa, que impôs pesados impostos sobre a produção mineral. No entanto, as condições de trabalho nas minas eram extremamente difíceis, com a utilização de mão de obra escrava africana e condições insalubres. Os mineradores enfrentavam perigos como desmoronamentos, enchentes e doenças. A riqueza proveniente do ciclo do ouro também desempenhou um papel importante no desenvolvimento cultural e artístico do Brasil. A arquitetura barroca, representada em igrejas ricamente ornamentadas, como a Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, é um legado desse período. No entanto, o esgotamento gradual das minas de ouro e diamantes, juntamente com a exploração desenfreada, levou ao declínio do ciclo do ouro no final do século XVIII. Esse declínio econômico e as crescentes tensões com a coroa portuguesa contribuíram para o surgimento de movimentos de resistência e questionamento do domínio colonial. Um dos eventos mais significativos desse período foi a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, em Minas Gerais. Esse movimento, liderado por figuras como Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, buscava a independência da província de Minas Gerais do domínio português. No entanto, a Inconfidência Mineira foi reprimida pelas autoridades coloniais, e seus líderes enfrentaram punições severas. Tiradentes, por exemplo, foi enforcado e esquartejado, se tornando um mártir da luta pela independência do Brasil.
Embora a Inconfidência Mineira não tenha alcançado seu objetivo imediato, ela desempenhou um papel fundamental no movimento, que eventualmente levaria à independência do Brasil em 1822. Esse período de agitação política e econômica marcou o início de uma nova fase na história brasileira. O processo de independência do Brasil foi resultado de um complexo contexto político e econômico, que vinha se desenvolvendo ao longo das últimas décadas do período colonial. Várias circunstâncias contribuíram para a concretização desse evento histórico. Em meados do século XVIII, o Brasil, então colônia de Portugal, era uma das principais fontes de renda para a coroa portuguesa. A exploração de recursos naturais, como o pau-brasil, havia sido substituída pelo ciclo do açúcar, e posteriormente, pelo ciclo do ouro, tornando a colônia uma peça fundamental na economia portuguesa. No entanto, essa exploração econômica estava associada a altos impostos e restrições comerciais impostas por Portugal, que visavam manter o controle e os benefícios econômicos da colônia. Isso gerou crescente insatisfação entre as elites coloniais, que sentiam a necessidade de maior autonomia e participação nas decisões políticas e econômicas. A chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, devido às guerras napoleônicas na Europa, trouxe mudanças significativas. O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, uma medida que reconheceu sua crescente autonomia. Além disso, a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional encerrou o monopólio comercial de Portugal sobre a colônia, promovendo o desenvolvimento econômico e a diversificação das relações comerciais. O contexto internacional também influenciou os eventos que levaram à independência do Brasil. Os movimentos de independência nas colônias espanholas da América do Sul inspiraram ideias similares no Brasil, e criaram um ambiente propício para o debate sobre a independência. As ideias iluministas, que pregavam valores como liberdade e igualdade, exerceram uma influência significativa nas elites brasileiras. A combinação desses fatores políticos, econômicos e intelectuais, culminou na proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro I declarando-se imperador. O contexto político e econômico que antecedeu a independência do Brasil foi caracterizado por uma complexa interação de interesses econômicos, pressões internacionais, influências intelectuais e descontentamento com o domínio colonial. Esses fatores convergiram para a proclamação da independência, que marcou o início de uma nova fase na história do Brasil. O processo de independência do Brasil não se limitou às fronteiras do país, ele também envolveu um complexo contexto internacional e conflitos internos. O reconhecimento da independência por outras nações e a Guerra da Independência desempenharam papéis cruciais nesse processo. Após o Grito do Ipiranga em 1822, a notícia da proclamação da independência do Brasil rapidamente se espalhou por todo o mundo. No entanto, o reconhecimento internacional dessa independência foi um passo importante para consolidar o status do Brasil como uma nação soberana. Vários países, incluindo os Estados Unidos, reconheceram prontamente a independência brasileira. O reconhecimento por parte de Portugal foi mais complexo. Portugal inicialmente resistiu à independência, o que levou a uma série de conflitos. A Guerra da Independência, que ocorreu de 1822 a 1824, foi um confronto armado entre as forças brasileiras e portuguesas. Embora tenha havido resistência por parte das forças portuguesas, as tropas brasileiras conseguiram obter vitórias significativas, como na Batalha de Genipapo. A situação também foi influenciada pelo apoio internacional ao Brasil. A Grã-Bretanha, interessada em manter boas relações comerciais com o novo império, pressionou Portugal a reconhecer a independência brasileira. Esse apoio diplomático desempenhou um papel crucial na resolução do conflito. Em 1824, o reconhecimento formal da independência ocorreu com a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro, entre Brasil e Portugal.
Esse tratado estabeleceu relações diplomáticas entre as duas nações, encerrando oficialmente a Guerra da Independência. A independência do Brasil estava finalmente consolidada. O processo de consolidação do poder imperial no Brasil após a independência foi marcado por desafios políticos, econômicos e sociais significativos. À medida que o país traçava seu próprio destino como uma nação independente, o imperador Dom Pedro I, e posteriormente, Dom Pedro II, enfrentaram uma série de questões cruciais, que moldariam a sociedade e a economia brasileiras. A consolidação do poder imperial começou com a redação da primeira Constituição do Brasil em 1824. Esta Constituição conferiu amplos poderes ao imperador, tornando-o uma figura central no governo. No entanto, também estabeleceu uma monarquia constitucional e um sistema parlamentar, garantindo alguma representação e participação política. Isso representou um equilíbrio delicado de poder entre o imperador e o legislativo. Dom Pedro I enfrentou desafios políticos significativos durante seu reinado. A renúncia de seu trono em Portugal em 1826, e as disputas com o Partido Português no Brasil criaram tensões políticas. No entanto, seu filho, Dom Pedro II, que assumiu o trono em 1831 ainda na infância, foi capaz de consolidar o poder imperial de forma mais estável. Seu governo prolongado foi marcado por um período de estabilidade relativa no Brasil. No entanto, a sociedade brasileira ainda enfrentava questões complexas. A escravidão era uma instituição profundamente enraizada na economia e na sociedade do Brasil. O país era o maior importador de escravos africanos das Américas, e a escravidão desempenhava um papel central na produção de café, açúcar e outros produtos agrícolas. A abolição da escravatura só ocorreria em 1888, após intensa pressão política e social. No campo econômico, o Brasil dependia fortemente da produção agrícola, em particular do café. O país se tornou o maior produtor mundial de café durante o século XIX, impulsionando sua economia. No entanto, essa dependência econômica estava sujeita a flutuações nos preços internacionais do café, e à volatilidade dos mercados globais. A consolidação do poder imperial e seus impactos na sociedade e na economia do Brasil moldaram a trajetória do país no século XIX. Embora tenha havido períodos de estabilidade política, desafios sociais persistentes, como a escravidão, e a dependência econômica de produtos agrícolas, marcaram essa era da história brasileira. A transição para a República no final do século XIX representou um novo capítulo na evolução do Brasil como nação. A Proclamação da República do Brasil, ocorrida em 15 de novembro de 1889, marcou um ponto crucial na história do país, e representou uma mudança significativa no sistema de governo. O Império Monárquico, que havia governado o Brasil desde sua independência, foi substituído por uma república. Esse evento histórico foi resultado de uma combinação de fatores políticos, sociais e econômicos, que culminaram na derrubada do imperador Dom Pedro II. O contexto político na virada do século XIX para o XX era caracterizado por tensões entre grupos políticos no Brasil. A monarquia, liderada por Dom Pedro II, estava enfrentando descontentamento crescente, particularmente devido a questões como a centralização do poder, a falta de reformas políticas, e a pressão por maior representação popular. O movimento republicano ganhou força ao longo das décadas de 1870 e 1880, liderado por intelectuais, militares e membros da classe média, insatisfeitos com o regime monárquico. Grupos republicanos defendiam a abolição da escravidão, descentralização do poder, e a adoção de um sistema de governo republicano. A proclamação da República foi liderada por figuras proeminentes, como o Marechal Deodoro da Fonseca, que declarou a República no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. A queda da monarquia ocorreu de forma relativamente pacífica, com Dom Pedro II e sua família partindo para o exílio.
A proclamação da República teve implicações significativas para a sociedade e a política do Brasil. Um governo republicano foi estabelecido, com o Marechal Deodoro da Fonseca se tornando o primeiro presidente do Brasil. Uma nova Constituição foi promulgada em 1891, estabelecendo as bases para o novo sistema político. No entanto, a transição para a República também teve desafios. A recém-formada República enfrentou revoltas e conflitos, como a Revolta da Armada em 1893, e a Guerra de Canudos em 1896 e 1897. Além disso, a abolição da escravatura em 1888 havia deixado questões sociais e econômicas não resolvidas. A proclamação da República, portanto, marcou o início de uma nova era na história do Brasil, com mudanças significativas em seu sistema de governo. A República trouxe desafios e oportunidades para a nação em desenvolvimento, que continuaria a moldar seu destino político, social e econômico nas décadas seguintes. A República Velha, também conhecida como Primeira República, abrange o período que vai de 1889 a 1930 no Brasil. Esse foi um momento de significativas transformações políticas, sociais e econômicas no país, marcado por uma série de eventos e características distintas. A República Velha teve início com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que depôs o imperador Dom Pedro II, e estabeleceu uma forma de governo republicana no Brasil. A nova Constituição foi promulgada em 1891, marcando a transição do regime monárquico para o republicano. Nesse período, a política brasileira foi dominada por um sistema conhecido como política dos governadores, onde as oligarquias estaduais exerciam forte controle sobre os cargos políticos e a distribuição de poder. Esse sistema favorecia os interesses das elites agrárias e cafeicultoras, que tinham influência política considerável. A economia da República Velha era fortemente baseada na agricultura, principalmente na produção de café. O Brasil era o maior produtor mundial de café na época, e a política do café com leite representava uma aliança entre os estados de São Paulo, com sua produção de café, e Minas Gerais, com sua produção de leite, para manter o domínio político. No entanto, esse período também foi marcado por desigualdades sociais significativas. A abolição da escravidão em 1888 não foi acompanhada de políticas eficazes de inclusão social para a população negra, que enfrentou discriminação e falta de oportunidades. O Brasil experimentou alguns surtos de industrialização e modernização durante a República Velha, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, esses avanços econômicos muitas vezes não se traduziam em melhorias significativas nas condições de vida da população em geral. A política durante a República Velha era marcada pela alternância de presidentes civis e militares, com revoltas e conflitos frequentes. A Revolução Federalista, de 1893 a 1895, e a Revolta da Chibata, em 1910, são exemplos de conflitos significativos que ocorreram durante esse período. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, teve impactos na economia brasileira, levando a um aumento na demanda por produtos brasileiros, como café e borracha. Isso ajudou a impulsionar a economia, mas não resolveu os problemas subjacentes de desigualdade e instabilidade política. A República Velha chegou ao fim com a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, que depôs o presidente Washington Luiz, e estabeleceu um novo período na história do Brasil, conhecido como a Era Vargas. A República Velha deixou um legado de domínio oligárquico, desigualdades sociais, e uma economia baseada na agricultura, que moldaram o país nas décadas seguintes. A Era Vargas, que abrangeu os anos de 1930 a 1945, e posteriormente de 1951 a 1954, durante o governo de Getúlio Vargas, é um período de extrema importância na história do Brasil.
Caracterizada por profundas transformações políticas, sociais e econômicas, essa época deixou um legado duradouro no país. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Nesse momento, o Brasil enfrentava uma crise política e econômica, agravada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que afetou significativamente as exportações brasileiras. Getúlio Vargas iniciou seu governo de forma provisória, com o objetivo de resolver a crise política e modernizar o país. Uma das marcas mais distintas desse período foi o desenvolvimento econômico e a industrialização. O governo implementou políticas de substituição de importações, estimulando a produção local de bens industriais anteriormente importados. Isso fortaleceu a economia brasileira e criou uma base industrial sólida. Empresas estatais importantes, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, foram estabelecidas, impulsionando ainda mais o desenvolvimento industrial e a exploração de recursos naturais no Brasil. Getúlio Vargas também introduziu políticas sociais e trabalhistas significativas durante a Era Vargas. Em 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, um marco na regulamentação das relações trabalhistas, e na garantia de direitos para os trabalhadores. No entanto, a Era Vargas também viu a instituição do Estado Novo em 1937, um regime autoritário que dissolveu o Congresso Nacional e restringiu as liberdades políticas e civis. Durante esse período, o governo exerceu um controle rígido sobre a sociedade. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial a partir de 1942, ao lado dos aliados, fortaleceu as relações internacionais do país, e consolidou sua posição como ator global. A Era Vargas chegou ao fim em 1945, quando Vargas foi deposto em um golpe militar, e substituído por um governo democrático temporário. Ele retornou democraticamente à presidência em 1951, mas sua segunda gestão foi marcada por pressões políticas e crises. A Era Vargas é um período de contrastes na história brasileira. Enquanto promoveu o desenvolvimento econômico, a industrialização e importantes políticas sociais, também foi marcada por autoritarismo político e repressão. Seu legado é complexo e continua a ser objeto de estudo e debate na historiografia brasileira. O golpe de 1964 foi um evento crucial na história política do Brasil. Ele ocorreu em 31 de março de 1964 e marcou o início da ditadura militar no país, que durou até 1985. Esse golpe foi resultado de tensões políticas, sociais e econômicas que se acumularam ao longo dos anos. O contexto político no início dos anos 60 era caracterizado por uma polarização entre forças conservadoras e progressistas. O presidente João Goulart, também conhecido como Jango, assumiu o cargo em 1961 após a renúncia de Jânio Quadros. Ele era visto como um líder progressista, e implementou reformas sociais e econômicas que desagradaram setores conservadores, incluindo grandes empresários e militares. Os militares alegaram que o golpe era necessário para conter a ameaça comunista e restaurar a ordem no país. No entanto, muitos acreditam que o golpe também teve motivações políticas e econômicas. Setores conservadores temiam que as reformas de Jango ameaçassem seus interesses, e os militares viam uma oportunidade de aumentar seu poder e influência política. O golpe começou com a movimentação de tropas militares, especialmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O presidente Jango tentou resistir, mas acabou fugindo para o Uruguai. Os militares assumiram o controle do governo e declararam estado de sítio. Após o golpe, o novo regime militar iniciou uma intensa repressão política. Partidos políticos foram fechados, sindicatos foram controlados e a liberdade de expressão foi severamente restringida. A imprensa foi fortemente censurada durante esse período, e a propaganda do governo era disseminada constantemente para promover a visão oficial do regime militar.
O golpe de 1964 teve um impacto duradouro na política e na sociedade brasileira. Durante os anos de ditadura, o Brasil viveu sob um regime autoritário, com a suspensão das liberdades civis e a violação dos direitos humanos. A luta pela redemocratização do país foi longa, e envolveu uma série de movimentos sociais e políticos. O golpe de 1964 foi um evento que marcou profundamente a história do Brasil. Ele resultou na instauração de um regime militar autoritário, que teve um impacto significativo na vida política e social do país. A redemocratização do Brasil, que começou na década de 1980, trouxe de volta as eleições diretas e uma Constituição democrática, mas as marcas desse período ainda são visíveis na sociedade brasileira. O Ato Institucional número 5 foi promulgado pelo presidente Costa e Silva como uma medida de exceção, que conferia amplos poderes ao Executivo. Seu conteúdo incluía a suspensão de direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, o fechamento do Congresso Nacional, a intervenção nos estados e municípios sem necessidade de autorização, a possibilidade de cassação de mandatos políticos, e a censura prévia à imprensa. Uma das características mais marcantes do AI-5 foi a intensificação da repressão política. O governo passou a deter opositores políticos, realizar prisões arbitrárias e torturas, e houve um aumento significativo na censura à imprensa, à cultura e às artes. O regime passou a perseguir qualquer forma de expressão crítica. O AI-5 teve um impacto profundo na sociedade brasileira. A suspensão dos direitos políticos e a repressão contra aqueles que se opunham ao regime, criaram um clima de medo e silenciamento. Muitos artistas, intelectuais e ativistas foram perseguidos, exilados ou presos. O AI-5 permaneceu em vigor até 1978, quando o regime militar começou a mostrar sinais de enfraquecimento. Durante seu período de vigência, o regime militar consolidou seu controle sobre o país, restringindo as liberdades individuais e controlando a dissidência política. As consequências do AI-5 continuam a ser sentidas no Brasil até os dias de hoje. O autoritarismo e a repressão política deixaram cicatrizes profundas na sociedade. A redemocratização do país, que começou na década de 1980, foi um processo longo e difícil para superar as marcas desse período sombrio. A redemocratização do Brasil é um capítulo fundamental em sua história política, marcando o retorno do país a um regime democrático após 2 décadas de regime militar. Esse processo teve início nos anos 80, e culminou com a promulgação da Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. A redemocratização do Brasil começou com a chamada abertura política, iniciada pelo governo do presidente Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, e continuada por seu sucessor, João Figueiredo, de 1979 a 1985. Essa abertura gradual permitiu o retorno dos partidos políticos, a realização de eleições indiretas para a presidência e a anistia aos exilados políticos. O movimento das diretas já, que ganhou força em 1983 e 1984, foi uma mobilização popular que exigia eleições diretas para a presidência. Milhões de brasileiros foram às ruas em manifestações pacíficas, pedindo o fim do voto indireto. Embora a emenda das eleições diretas tenha sido derrotada no Congresso Nacional, o movimento foi um marco na mobilização da sociedade civil. Em 1985, ocorreram as primeiras eleições presidenciais diretas desde 1960. Tancredo Neves, da oposição, foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, marcando o fim da era militar. No entanto, Tancredo adoeceu gravemente antes de assumir o cargo e veio a falecer, sendo sucedido por seu vice, José Sarney. A Constituição de 1988, promulgada durante o governo de José Sarney, é um marco na história brasileira.
Ela estabeleceu os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, reforçando os direitos individuais, a separação de poderes e o federalismo. A Constituição Cidadã também abordou questões sociais e ambientais, representando um avanço significativo na construção de uma sociedade mais justa e democrática. A redemocratização trouxe estabilidade política ao Brasil. A partir de 1989, o país realizou eleições presidenciais diretas, e seguiu com uma série de presidentes eleitos democraticamente. Isso marcou o fim de um período tumultuado de golpes e regime militar, estabelecendo o Brasil como uma das maiores democracias do mundo. Apesar do sucesso na redemocratização, o Brasil enfrentou e ainda enfrenta desafios persistentes, como a corrupção, a desigualdade social e problemas econômicos. No entanto, a democracia continua sendo o sistema político do país, com eleições regulares e uma sociedade civil ativa. A redemocratização do Brasil representa uma conquista histórica, resultado de lutas populares, negociações políticas e o desejo do povo brasileiro por liberdade e participação política. Isso moldou a trajetória do país, e continua a influenciar seu desenvolvimento político e social. No início dos anos 90, o Brasil enfrentou uma hiperinflação devastadora, que foi controlada com a implementação do Plano Real em 1994. Esse plano introduziu uma nova moeda, o real, e estabilizou a economia, proporcionando uma base para o crescimento futuro. O Brasil se tornou uma potência agrícola global, liderando a produção de soja, carne bovina, frango e café. Isso impulsionou as exportações, e contribuiu para o crescimento econômico, embora tenha gerado preocupações ambientais e sociais. O setor de serviços cresceu substancialmente nas últimas décadas, abrangendo áreas como tecnologia da informação, finanças, turismo e educação. Grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, concentram uma parte significativa desses serviços. Apesar do progresso econômico, a desigualdade continua sendo um problema crucial no Brasil. A disparidade de renda e acesso a serviços básicos, como saúde e educação, persiste, criando tensões sociais e limitando o desenvolvimento inclusivo. O Brasil enfrentou várias crises econômicas e políticas nas últimas décadas. Isso inclui o período de recessão que começou em meados dos anos de 2010, e a turbulência política que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. O país tem buscado implementar reformas econômicas, como a reforma da Previdência e a simplificação tributária, para melhorar o ambiente de negócios e a sustentabilidade fiscal. Essas reformas têm sido fundamentais para a estabilidade econômica. O Brasil enfrenta desafios complexos, incluindo a necessidade de promover o crescimento econômico sustentável, melhorar a educação e reduzir a desigualdade. A infraestrutura, a inovação e a sustentabilidade ambiental também estão no centro das discussões sobre o futuro do país. A economia e o desenvolvimento do Brasil contemporâneo são caracterizados por avanços notáveis, bem como por desafios persistentes. A estabilização econômica, o crescimento do agronegócio e a expansão do setor de serviços foram conquistas significativas, mas a desigualdade e a instabilidade política continuam a ser obstáculos importantes para o progresso. O país enfrenta escolhas críticas, à medida que busca moldar seu futuro econômico e social. O Brasil abriga uma parte significativa da floresta amazônica, um dos ecossistemas mais biodiversos e cruciais do mundo. No entanto, nas últimas décadas, o desmatamento tem sido uma ameaça constante a esse bioma. As atividades humanas, como agricultura, pecuária e mineração, têm sido as principais impulsionadoras do desmatamento na região. Um dos principais problemas decorrentes do desmatamento é a perda de biodiversidade. A Amazônia abriga inúmeras espécies de plantas, animais e micro-organismos, que podem ser extintos devido à destruição de seus habitats. Isso não apenas compromete a riqueza da biodiversidade local,
mas também pode afetar globalmente os ecossistemas. Além disso, o desmatamento contribui significativamente para as mudanças climáticas. As árvores absorvem dióxido de carbono da atmosfera, ajudando a regular o clima global. Quando as árvores são cortadas e queimadas, o CO2 é liberado, agravando o efeito estufa e o aquecimento global. Outra preocupação é o impacto nas comunidades indígenas, que dependem da floresta para seu sustento e modo de vida. O desmatamento muitas vezes resulta na expulsão dessas comunidades de suas terras tradicionais, e na perda de sua cultura e meios de subsistência. O governo brasileiro implementou várias políticas e leis destinadas a combater o desmatamento, como a moratória da soja e o desmatamento zero na Amazônia. No entanto, a aplicação efetiva dessas políticas tem sido um desafio, e o desmatamento ilegal continua sendo um problema sério. Organizações não governamentais e instituições de pesquisa desempenham um papel crucial na monitorização do desmatamento e na defesa da conservação ambiental. A pressão internacional também desempenha um papel importante, com diversos países e instituições financeiras, buscando promover a proteção da Amazônia por meio de acordos e financiamentos condicionados à redução do desmatamento. O desmatamento representa uma ameaça significativa ao meio ambiente e à biodiversidade do Brasil, bem como às mudanças climáticas globais. Embora haja esforços para combater esse problema, ainda há muito a ser feito para garantir a conservação da floresta amazônica e o futuro sustentável do país. A arte e a arquitetura no Brasil contemporâneo são componentes fundamentais da cultura e do desenvolvimento do país. A cena artística contemporânea do Brasil é diversificada e rica, refletindo uma herança cultural complexa e o impacto das tendências artísticas globais. É importante destacar que a arte contemporânea brasileira abrange uma ampla gama de mídias, incluindo pintura, escultura, instalação, vídeo, performance e arte digital. O Brasil viu uma ascensão notável de artistas contemporâneos brasileiros que conquistaram reconhecimento internacional. Nomes como Beatriz Milhazes, Cildo Meireles, Adriana Varejão e Vic Muniz, entre outros, têm contribuído para o cenário global da arte contemporânea. Muitos desses artistas exploram questões sociais, culturais e políticas em seus trabalhos, refletindo as complexidades da sociedade brasileira. Isso é evidente nas obras que abordam temas como desigualdade, diversidade cultural e questões ambientais. Uma instituição emblemática na cena artística brasileira é a Bienal de São Paulo, uma das exposições de arte contemporânea mais importantes do mundo. A Bienal tem desempenhado um papel crucial na promoção da arte brasileira e na integração dos artistas locais na comunidade artística global. A arquitetura contemporânea no Brasil é uma mistura fascinante de tradições locais e influências globais. Arquitetos brasileiros têm se destacado internacionalmente com criações inovadoras que abraçam a identidade cultural do país. Um dos ícones mais renomados da arquitetura brasileira é Oscar Niemeyer, cujo trabalho revolucionou o campo. Niemeyer é responsável por projetos notáveis, incluindo o Conjunto Arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte, a sede da ONU em Nova York, e muitos edifícios em Brasília, a capital planejada do Brasil. Brasília, em si, é um marco da arquitetura contemporânea. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa e fortemente influenciada por Niemeyer, a cidade é conhecida por suas estruturas modernistas, como o Congresso Nacional e a Catedral de Brasília. Essa cidade única é um patrimônio mundial da Unesco, e um testemunho do poder da arquitetura em moldar o ambiente urbano. A arquitetura sustentável está ganhando destaque no Brasil contemporâneo, com projetos que buscam equilibrar desenvolvimento urbano com responsabilidade ambiental. Edifícios com eficiência energética e soluções de design ecológico estão se tornando mais comuns. A arte e a arquitetura no Brasil contemporâneo são testemunhas da diversidade cultural e da criatividade do país. Artistas e arquitetos brasileiros estão na vanguarda da cena global, explorando temas complexos e inovando em suas respectivas disciplinas.
À medida que o Brasil avança no século XXI, a arte e a arquitetura continuam a desempenhar papéis cruciais na expressão cultural e no desenvolvimento sustentável da nação. A literatura brasileira é uma jornada fascinante através dos séculos, com diversos períodos literários e autores notáveis, que contribuíram para a riqueza do panorama literário do Brasil. Durante o período colonial, a literatura brasileira estava principalmente ligada ao contexto histórico e à catequese dos povos indígenas. Os principais escritos incluíam cartas, documentos oficiais e relatos de viagens. Autores notáveis deste período incluem o padre José de Anchieta, que escreveu poesia e peças de teatro religiosas, e Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, cuja poesia satírica criticava a sociedade colonial. O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, foi marcado por uma busca pelo equilíbrio e pela simplicidade na literatura. Autores como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Santa Rita Durão contribuíram com obras pastorais e satíricas que refletiam os ideais iluministas da época. O romantismo trouxe uma ênfase nas emoções e na natureza. Autores como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e José de Alencar produziram poesia lírica e romances que exploravam o amor, a natureza exuberante e o nacionalismo. O realismo trouxe uma visão mais objetiva e crítica da sociedade. Autores como Machado de Assis, considerado o maior escritor brasileiro, produziram romances que analisavam as complexidades da psicologia humana. O naturalismo, uma extensão do realismo, foi representado por autores como Aloísio Azevedo, que abordaram temas como o determinismo social e a influência do meio ambiente no comportamento humano. O parnasianismo enfatizava a forma poética e a estética. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac foram figuras proeminentes deste movimento, conhecido por sua busca pela perfeição formal na poesia. O simbolismo trouxe uma abordagem mais subjetiva e mística da literatura. Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães foram importantes representantes deste movimento, que explorou o simbolismo, o mistério e o inconsciente. O modernismo foi um dos períodos mais influentes da literatura brasileira. Autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Clarice Lispector desafiaram as convenções literárias e exploraram a identidade brasileira em uma sociedade em transformação. O pós-modernismo trouxe uma multiplicidade de vozes e estilos literários. Autores como Guimarães Rosa, Jorge Amado, Caio Fernando Abreu e Lígia Fagundes Telles contribuíram para a diversidade da literatura brasileira contemporânea, explorando uma ampla gama de temas e estilos. A literatura brasileira é uma jornada rica e diversificada através dos séculos, refletindo as mudanças sociais, políticas e culturais do país. Dos primeiros escritos coloniais à contemporaneidade, a literatura brasileira é uma parte essencial da identidade cultural do Brasil, continuando a inspirar e desafiar leitores em todo o mundo. A culinária brasileira tem suas raízes nas práticas culinárias indígenas. Os nativos brasileiros já dominavam técnicas de preparação de alimentos, como a utilização da mandioca para fazer a farinha de mandioca, a utilização de peixes e frutos do mar em suas dietas, bem como o uso de frutas tropicais e raízes na alimentação diária. Pratos como a tapioca, açaí e peixes assados em folhas de bananeira ainda são populares em todo o país. Durante o período colonial, com o tráfico de escravos africanos, a culinária brasileira foi enriquecida com ingredientes e técnicas africanas. Pratos à base de feijão, como a feijoada, se tornaram símbolos da culinária brasileira. O uso de azeite de dendê, o preparo de moquecas, e o uso de temperos como pimenta e coentro, também são contribuições africanas significativas. Os colonizadores europeus trouxeram suas próprias tradições culinárias para o Brasil. O uso de trigo levou à popularização de pães e bolos. Pratos como a coxinha e o acarajé têm influências europeias em sua massa. Além disso, a produção de queijos, vinhos e a introdução de técnicas de confeitaria europeia influenciaram a culinária brasileira.
A culinária brasileira é verdadeiramente única, devido à miscigenação de sabores e técnicas de cozinha de diferentes culturas. Um exemplo notável é o uso de ingredientes tropicais, como a banana, em pratos salgados como a moqueca. A fusão de ingredientes indígenas, africanos e europeus é evidente em pratos populares como o acarajé, o bobó de camarão e a feijoada. Cada região do Brasil possui suas próprias especialidades culinárias. No Nordeste, pratos à base de frutos do mar, como o vatapá e o caranguejo, são populares. No Sul, a influência europeia é mais evidente em pratos como o churrasco e o barreado. Na região amazônica, ingredientes exóticos como o tucupi e o cupuaçu são comuns em pratos locais. No Sudeste, a culinária mineira, com pratos como a feijoada e o tutu à mineira, é especialmente notável. No Centro-Oeste, a carne de churrasco e pratos à base de pequi são apreciados. A culinária brasileira é uma celebração da diversidade cultural do país. Com suas raízes indígenas, africanas, europeias e regionais, a comida brasileira é uma experiência única e deliciosa. Cada prato conta uma história de tradição, migração e inovação, a tornando uma parte essencial da identidade do Brasil. A música e a dança são elementos fundamentais na cultura brasileira, refletindo a diversidade e a riqueza do país. A música brasileira abrange uma ampla gama de estilos e influências, enquanto as danças tradicionais são uma expressão vibrante da identidade nacional. A música brasileira é uma fusão de influências indígenas, africanas, europeias, e mais recentemente, globais. Originário do Rio de Janeiro, o samba é um dos gêneros mais conhecidos da música brasileira. Suas raízes estão nas tradições africanas, e ele é caracterizado por ritmos animados e letras que frequentemente exploram temas sociais e culturais. Surgida na década de 50, a bossa nova é conhecida por sua suavidade e elegância. Artistas como João Gilberto e Antônio Carlos Jobim são ícones desse gênero, que conquistou fama internacional. Originário do Nordeste do Brasil, o forró é um gênero festivo com influências europeias e africanas. A dança de forró é animada e caracterizada por movimentos rápidos dos pés. O MPB é uma fusão de diversos estilos musicais brasileiros e estrangeiros. Grandes nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa são figuras proeminentes da MPB. Originado nas favelas do Rio de Janeiro, o funk carioca é um estilo de música eletrônica com letras muitas vezes provocativas. É uma expressão da cultura urbana e jovem do Brasil. A dança desempenha um papel importante na cultura brasileira, sendo uma forma de expressão artística e social. A dança do samba é enérgica e sensual, com movimentos de quadril rápidos e giros. É frequentemente associada ao carnaval e a festas animadas. A dança de forró é animada e envolve passos rápidos e giros. É uma parte essencial das festas juninas, celebradas em todo o país. Uma mistura única de dança e luta, a capoeira tem raízes africanas e é praticada em todo o Brasil. É caracterizada por movimentos acrobáticos e ritmos percussivos. Originário de Pernambuco, o frevo é uma dança animada e acrobática, muitas vezes realizada com guarda-chuvas coloridos. É uma parte essencial do Carnaval de Recife. Muitas regiões do Brasil têm seus próprios baletes folclóricos, que incorporam elementos das culturas locais em apresentações artísticas. Além dos gêneros tradicionais, o Brasil também absorveu influências globais, como o rock, o hip-hop e a música eletrônica. Artistas brasileiros têm colaborado internacionalmente, enriquecendo ainda mais a cena musical global. A música e a dança brasileiras são uma expressão vibrante da diversidade cultural do país. Com uma rica mistura de influências indígenas, africanas, europeias e globais, a música brasileira é reconhecida em todo o mundo. As danças tradicionais também desempenham um papel importante na cultura brasileira, sendo uma forma de celebração e expressão artística. A música e a dança continuam a evoluir e a refletir a identidade em constante mudança do Brasil.
O Brasil, uma nação vasta e diversa, abriga uma riqueza de talentos em diversas esferas. Uma das mais influentes escritoras do século XX, Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, mas se tornou uma das vozes mais distintas da literatura brasileira. Sua obra, que inclui romances como A Hora da Estrela e A Paixão segundo GH, é conhecida por sua prosa introspectiva e exploratória da condição humana. Antônio Carlos Jobim, conhecido como Tom Jobim, é uma figura icônica da bossa nova, um dos gêneros musicais mais reconhecidos do Brasil. Suas composições atemporais, como Garota de Ipanema, têm influenciado músicos em todo o mundo. Cândido Portinari é um dos mais renomados artistas plásticos brasileiros. Suas obras retratam a vida e a cultura brasileiras, e ele é conhecido por seus murais, como os da Igreja de São Francisco, em Pampulha, Belo Horizonte. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, é amplamente considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Sua habilidade no campo e suas conquistas, incluindo 3 Copas do Mundo, o tornaram uma lenda do esporte. Conhecida como o Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce foi uma freira católica que dedicou sua vida a ajudar os pobres e necessitados em Salvador, Bahia. Ela fundou hospitais, escolas e creches, e é lembrada por sua caridade e devoção. Paulo Freire, um dos pedagogos mais influentes do século XX, nasceu no Brasil e sua abordagem educacional, centrada na pedagogia crítica e na conscientização, impactou a educação globalmente. Seu trabalho revolucionário na alfabetização e na educação popular continua a inspirar educadores em todo o mundo. A história do Brasil é uma narrativa rica e multifacetada, que abrange séculos de transformação e evolução. Neste vídeo, empreendemos uma jornada pelos principais eventos e desenvolvimentos que moldaram essa nação extraordinária. Começamos nossa exploração pelas origens indígenas, lembrando que muito antes da chegada dos europeus, diversos grupos indígenas já habitavam essa vasta terra, cada um com suas próprias culturas, línguas e tradições. Em seguida, discutimos a chegada dos portugueses, um marco crucial na história do Brasil. O desembarque de Pedro Álvares Cabral em 1500 marcou o início de uma nova era, que testemunhou a exploração, colonização, e eventualmente, a independência dessa nação. Exploramos o impacto da colonização em instituições, destacando o período colonial, a instituição da escravidão e a influência da coroa portuguesa na estruturação da sociedade brasileira. O ciclo do ouro e a Inconfidência Mineira nos levaram a uma fase de expansão territorial e conflitos internos, marcando a transição do Brasil colonial para uma nação em formação. A independência trouxe uma nova dinâmica, com o Brasil proclamando sua autonomia em relação a Portugal, graças ao corajoso gesto de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. Nossa análise se estendeu até a República Velha, um período de desafios políticos e econômicos, seguido pela Era Vargas, que testemunhou transformações significativas na sociedade e na economia brasileira. A ditadura militar marcou um dos momentos mais complexos da história recente do Brasil, com um governo autoritário que restringiu liberdades civis e reprimiu opositores políticos. A redemocratização trouxe um retorno à democracia, um processo gradual que permitiu ao Brasil avançar em direção a uma nação mais inclusiva e participativa. No contexto político e econômico, abordamos desafios contemporâneos, incluindo questões econômicas, políticas e sociais que o Brasil enfrenta atualmente. Nossa discussão sobre desmatamento e meio ambiente ressaltou a importância da conservação ambiental em um país de vasta biodiversidade. Exploramos a riqueza da arte e arquitetura brasileiras, da arquitetura colonial às obras contemporâneas que refletem a identidade cultural diversa do país. Na seção de literatura, destacamos a notável produção literária brasileira, mencionando grandes autores e movimentos literários que contribuíram para a riqueza da literatura do país. A culinária brasileira nos levou a uma viagem gastronômica, revelando pratos e sabores únicos que são uma celebração da diversidade cultural do Brasil. Na música e dança, exploramos ritmos e tradições musicais que ecoam por todo o país, desde a bossa nova até o samba e o carnaval. Por fim,
apresentamos personalidades notáveis, homens e mulheres que deixaram uma marca indelével em suas respectivas áreas, representando o melhor do Brasil em literatura, música, artes, esportes, religião e academia. Em síntese, a história do Brasil é um testemunho da resiliência e da capacidade de transformação de um país e seu povo. Esses diversos temas e momentos que exploramos refletem a complexa tapeçaria que é o Brasil, uma nação rica em cultura, diversidade e potencial. À medida que esta nação avança para o futuro, carrega consigo uma herança rica e uma promissora história ainda a ser escrita. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até os próximos vídeos.